Gênesis capítulo 9, verso 18. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Podem se sentar. A Bíblia Sagrada vai nos falar e relatar, no livro de Gênesis, o início de toda a criação. A Bíblia diz que no início, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Eu estudei um pouco sobre o judaísmo e eu descobri que Deus, dentro da criação, por ser infinito, ele se contrai, e a primeira coisa que Deus cria é o tempo. A primeira coisa que Deus cria é o tempo. Deus faz uma lacuna chamada tempo. E o que me chama a atenção é que dentro dessa lacuna chamada tempo, Deus cria tudo que nós vemos e entendemos enquanto criação. Então, toda a criação não se compara ao tamanho de Deus. Deus é maior que a criação. Deus é maior do que o teu problema. Deus é maior do que a tua adversidade. Deus é maior do que aquilo que você está precisando. Deus é maior do que tudo aquilo que você tem sonhado, esperado e pedido a Deus. Vira para o teu irmão e diga: Deus é maior. Fique em paz, Deus é maior. Eu vou falar de novo: Deus é maior. Eu vou falar mais uma vez para você entender. Fique em paz, Deus é maior. Deus criou algo chamado tempo, e dentro do tempo Deus vai criar a humanidade. Vira pro teu... Não vire não, porque esse negócio de ficar virando também enche o saco. Ama, toda hora vire nada. Por que ficar virando? Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Para tudo há um tempo. Para tudo há um tempo. Então você precisa entender algo muito simples. Mateus capítulo 7 vai dizer assim: que ainda que o homem tenha muita preocupação no seu coração, ainda que o homem tenha muita preocupação no seu coração, ele não consegue fazer com que sua vida ou aquilo que ele está passando seja acrescentado um côvado. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo, Mateus capítulo 6, melhor dizendo, digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto que a vez de comer e de beber, nem com o seu próprio corpo, porque quanto ao que vestir, não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa. Observe, as aves do céu não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiro, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Quem de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora? Aqui é um côvado. Na sua Bíblia é um côvado, mas está dizendo uma hora, um minuto, um segundo. Deus tem um tempo para cada um de nós. Deus tem um tempo para todas as coisas. Oh, coisa boa, Deus sabe o tempo que Ele tem reservado de tudo para a tua vida. Se você está vivo, o judeu faz uma oração ao acordar, se chama Amidá. E qual é essa oração? Deus, obrigado por ter acreditado em mim. Obrigado por ter acreditado em mim e ter me dado a oportunidade de mais um dia de vida. Sabe que Deus está dizendo através desta oração, que todo dia que você acorda, Deus está dizendo: eu acredito em você, vai nessa tua força, levanta a tua cabeça, fica firme, eu ainda acredito em você, eu ainda acredito nos teus sonhos. Não vira nada.
nada, pelo amor de Deus, esse negócio de vira, enche o saco. Deixa eu dizer algo para você. Tudo que Deus quer que você entenda, que é que Ele acredita em você. Só que existe algo chamado tempo, e dentro do tempo de Deus as coisas vão acontecer. Dentro do tempo de Deus, Deus fará tudo entrar nos eixos. Pastor, está tudo virado, está tudo contrário. Pastor, está tudo fora do lugar. Eu não entendo o tempo de Deus. O que você não entende agora, você vai entender depois. O que você não entende agora, você vai entender depois. Aquilo que você não entende agora, você vai entender depois. Se é mais forte do que você, deixa na mão de Deus. Deus sabe o que faz. Deus sabe por onde Ele vem. Deus sabe por que permite determinadas coisas na sua vida. Presta bem atenção. O texto vai nos dizer e agora vem Deus criando o tempo, e dentro do tempo Deus vai criar todas as coisas. Deus cria os céus e Deus cria a terra. E a terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam o abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A terra era sem forma e vazia. A terra não tinha forma, mas o Espírito de Deus estava se movendo sobre a face das águas para fazer duas coisas. Primeiro, preencher o vazio e dar forma àquilo que não tem forma. Deus estava fazendo duas coisas: preenchendo o vazio e dando forma ao que não tem forma. Deixa eu aplicar sobre a tua vida de novo. Aquilo que não tem forma vai ter forma. Eu vou falar de novo. Aquilo que perdeu a forma vai voltar a ter forma. Por quê? Porque você é o templo do Espírito Santo. E se o Espírito de Deus está em você, tenha certeza que aquilo que está fora do lugar vai voltar para o lugar. Que aquilo que não tem forma vai voltar a ter forma. Aquilo que não tem sentido vai voltar a ter sentido. Aquilo que não tem aparência vai voltar a ter aparência. Ah, meu Deus, a Bíblia diz que agora havia outra coisa que havia sobre a terra. Ela estava vazia. Ela estava vazia. Jesus diz: eis que vos dou a paz, não como o mundo a dá. O mundo traz uma paz passageira. O mundo traz uma paz que se passa muito fácil. Muitas vezes tentamos preencher o vazio da nossa alma com as coisas que estão à nossa volta. Tentamos preencher o vazio da nossa alma com coisas que estão à nossa volta, mas a Bíblia vai nos dizer que Jesus preenche o vazio. Jesus preenche o vazio. Eu me lembro que quando eu era mais novo, não conhecia Jesus. O Senhor me salvou muito cedo, com 21 anos de idade, o Senhor me resgatou. E eu me lembro que antes disso, eu tinha que estar numa roda de amigos, porque havia um vazio na minha alma. Eu teria que preencher esse vazio com alguma coisa, mas agora não. Agora eu sei que eu não estou sozinho. Eu sei que eu não estou sozinho. Eu sei que eu não estou sozinho. O Espírito de Deus me preencheu. O Espírito de Deus me preencheu, e se Ele me preencheu, eu posso ter certeza que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me chamou, naquele que me tirou das trevas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Aonde havia trevas, habita a luz.
Pastor, Deus criou o sol nesse dia? Não, porque Deus vai criar o sol e a lua no quarto dia. No quarto dia Deus cria o sol e a lua, está lá em Gênesis capítulo 1, verso 16. E Deus fez grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a terra, e também colocou estrelas sobre ele. Depois Deus criou o firmamento, o céu, e para iluminar a terra, firmamento do céu para iluminar a terra, governar de dia e de noite, separando luz das trevas. Deus viu que era bom, e passaram a tarde e a manhã do quarto dia. Aqui foi o quarto dia. Então a luz daqui não é outra luz senão a luz de Deus. A luz de Deus. E sabe que eu amo em Deus? É que a luz dele vem para quebrar barreiras. A luz de Deus vem para quebrar grilhões. A luz de Deus vem para separar a luz das trevas. A luz de Deus vem para transformar aquilo que nós estamos passando. Eu amo a palavra de Deus, sabe por quê? Porque a Bíblia vai nos dizer que certo dia Pedro está dentro da cadeia, e quando ele está dentro da cadeia, havia uma igreja que estava orando por ele. Ele estava preso com as mãos. Atos capítulo 12 diz que ele estava preso com as mãos e preso com os pés, e diz a luz, diz lá Atos dos Apóstolos capítulo 12 versículo 7, de repente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela, na cela. Oh, coisa linda! Ele tocou do lado de Pedro e o acordou e disse: depressa, levanta-te. Disse ele. Então as algemas que estavam nas suas mãos caíram. O anjo disse: levante e calce a sandália. E Pedro assim fez. E disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. Põe a capa e siga-me. E saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo do Senhor. Deus cria todas as coisas. Depois de criar todas as coisas, ele diz: quer saber? A minha luz vai iluminar o caminho da criação. A minha luz vai criar ou iluminar o caminho da criação. Eu estou aplicando sobre a tua vida, não estou dentro do texto literal. Então vamos aplicar sobre a tua vida. Se Deus está à tua frente, Jericó vai ter que cair. Se Deus está à tua frente, a barreira vai ter que cair. Fique em paz. Deus está quebrando cadeias em favor da tua vida. Deus está quebrando cadeias em favor da tua casa. Deus está quebrando cadeias em favor daqueles que você ama. O texto e a Bíblia vai nos dizer agora que o texto vai nos dizer agora que vem Deus criando o céu e a terra. O céu e a terra. Diz o texto que ele vem criando, e eu amo isso. Deus chamou a luz dia e a luz, as trevas chamou de noite. Passaram a tarde e a manhã, e foi esse o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe as águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento e que ficaram por cima. E assim foi. O firmamento de Deus chamou os céus. Passaram tarde e manhã, e este foi o segundo dia. E Deus disse: ajunte no só lugar os que estão debaixo do céu, e apareçam a parte seca. E foi assim. A parte seca Deus chamou terra, e chamou os mares com fome junto às águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubram a terra de vegetação de planta, e deem sementes e aves cujos produzam semente de acordo com as suas espécies. E foi assim o terceiro. A terra fez brotar a vegetação, plantas que as sementes dão de acordo com a sua espécie, e árvore cujos frutos produzem sementes de acordo com a sua espécie. E Deus viu que ficou bom. E Deus viu que ficou bom. E Deus viu que ficou bom. E Deus viu que ficou
bom. Olha para mim, eu tenho uma palavra de Deus para você. O que Deus é bom, o que Deus faz é bom. As bênçãos de Deus não acrescentam dores. Então, se está acrescentando dores, é hora de você parar e refletir para ver se isso é de Deus. Você precisa parar e refletir se Deus está querendo isso para você. Está gerando dor, está gerando conflito, está gerando adversidade no meu interior. Então deixa eu dizer algo para você muito sério na manhã deste dia. Deus sabe o que é bom para você. Deus sabe o que é bom para você. Às vezes a tua escolha não é a escolha de Deus. Às vezes o que Deus tem para você não é aquilo que você pensa. O que Deus tem para você não é aquilo que você imagina. O que Deus tem para você é melhor do que você pensa. E às vezes você está em crise dizendo: Deus, eu estou esperando, estou aguardando algo acontecer na minha vida. Eu até tentei, fiz como Abraão. E o que Abraão faz? Ele espera a promessa, e quando a promessa assim não acontece, o texto sagrado vai nos dizer que Abraão agora, ele vai se deitar com a sua serva, como que dizendo: Deus, eu vou dar um jeito, eu vou resolver do meu jeito. Oh meu Deus, que coisa terrível! A pior coisa que você pode fazer é resolver do teu jeito, porque se tem algo que o homem não gosta é de sofrer dor. Se tem algo que o homem não gosta é de sofrer conflito. Mas tem conflito que precisa ser enfrentado. Tem conflito que precisa ser enfrentado. Você precisa enfrentar esse conflito que você está passando. Diz o texto que Deus vem criando todas as coisas. Deus vai dizer: é bom, é muito bom, a criação é boa, tudo é bom. E por último, Deus vem criando o homem. Quando Deus cria o homem, ele faz a sua imagem segundo a sua semelhança. O homem é a imagem de Deus. Quando você nasce, você tem algo dentro de você chamado lei moral. Lembra quando você era pequeno, que quando você ia pegar alguma coisa, aquilo dizia dentro de você: não pegue. Lembra quando você ia fazer algo testificava dentro de você: não faça. Lembra quando você era pequeno e você ia ter uma atitude e aquilo te acusava na mente quando você era mais jovem? Eu já não lembro mais, já estou velho para me lembrar das coisas da minha mocidade, mas tem gente que é nova, que ainda se lembra das coisas que ia fazer, e o Espírito de Deus parece que mexia, se comovia dentro de você. Isso se chama lei moral. Deus criou o homem com a lei moral. Então o homem nasce segundo a imagem de Deus e a semelhança do seu próximo. Deus criou o homem segundo a sua imagem, mas a semelhança do seu próximo. É por isso que japonês com japonês nasce japonês. É por isso que alemão com alemão nasce alemão. É por isso que a pessoa negra com negra nasce um negro, um branco com branco, pardo com pardo, e assim vai sucessivamente. Então o homem, Deus criou a sua imagem, mas a semelhança aí vem dos homens. Aí você olha para a mãe, olha para o filho, diz: essa criança é sua cara, essa criança é a sua cara, porque é a semelhança dos pais, é a semelhança dos pais, é a semelhança dos pais. A criança nasce segundo a semelhança de seus pais, mas a imagem de Deus, a imagem de Deus. É por isso que quando tudo se corrompe, Deus vai enviar o seu Filho. Para quê? Para recriar a imagem dele dentro do ser humano. E eu amo isso. Sabe por quê? Porque agora você não vive, mas quem vive em você é Cristo. E aí quando você tenta tomar uma atitude, o Espírito de Deus diz: não. Aí é recriada a imagem de Deus dentro de você.
você passa a ser a imagem de Deus, você volta a ser a imagem de Deus. É certo que eu vou lhe ensinar algo. Dentro da igreja existem pessoas que o processo da regeneração demora. Aí você vai ver um crente que às vezes tem uma atitude que não conduz com a imagem de Deus, mas isso é um tempo. Sabe o nosso problema? Queremos ganhar almas lá fora e dizer: eu vou fazer a obra missionária, eu vou ganhar o traficante, eu vou ganhar a pessoa que está lá, muitas vezes vendida a uma situação que não conduz com a palavra de Deus. E às vezes dentro da igreja não temos paciência para entender que a pessoa precisa de um tempo, para que a obra da regeneração venha a ser completa. Eu poderia dizer para você, dizer ao seu irmão, mas não vou dizer não. Eu poderia dizer para o seu irmão, dizer: você ainda não está completo, mas eu te amo. Cheio de defeito, cheio de falha, cheio de crise, cheio de adversidade na mente, cheio de conflito na alma. Deus olha para você e diz: levantou, é porque eu ainda tenho uma obra para fazer. Eita, eu tenho defeito, mas eu sou de Deus. Eu tenho falha, mas eu ainda sou de Deus. Eu tenho cheio de situações que ainda não condiz, mas Deus acredita em mim. E se Deus acredita em você, levanta a tua cabeça, vai dar tudo certo. Deus acredita. Deus acredita. Deus acredita. Deus acredita. Deus cria Adão e Eva e diz: pode ficar no jardim, mas deixa eu dizer algo a vocês. Só não toque na árvore do bem e do mal. Só não toque na árvore do bem e do mal. Porque no dia que tocar, certamente morrer. Diz o texto que Adão e Eva vai ter uma vida de comunhão com Deus. Oh glória! Pensa numa vida abençoada. Mas dentro de casa não havia diálogo. Dentro de casa não havia. E aí quando não há diálogo, quem fala é a serpente. Diz que agora não conseguia se verbalizar os problemas, a adversidade, porque a cobra não tentou Eva de um dia para o outro, de uma hora para outra. Eu quero acreditar que a serpente veio e lançou uma semente. Eu costumo dizer que ninguém desvia do dia para a noite, é um processo, aonde a semente vem e é colocada, outra semente vem e é colocada, outra semente vem e é colocada, e de repente eu começo a ter atitudes que eu não tinha antes. Eu começo a voltar a fazer coisas que eu negligenciei, o que eu dizia, isso não condiz com aquilo que eu sou hoje, e de repente a gente volta a fazer ou ter essas atitudes, e dentro dessas atitudes, diz o texto, que Eva toca na árvore da ciência e do mal, e quando ela toca na árvore da ciência e do mal, ela morreu. Houve uma morte, uma separação. E que separação foi essa? Separação espiritual. Ela agora já não tem mais contato com Deus. Ela está morta. Ela já não é mais, ela não é mais filho, ela é criatura. Ela vive, mas não tem sentido. Ela vive, mas não tem alegria. Ela vive, mas já não tem paz. Ela vive, mas já não é a mesma pessoa que era. E agora ela vai chegar diante de Adão. Eu quero imaginar que Adão olha para ela, e quando Adão olha para ela, Adão vai olhar e vai dizer: é Eva mesmo, é a minha esposa. Não mudou, ela continua sendo a mesma, mas a morte havia sido espiritual, e agora Eva vai derrubar Adão. Eva vai tentar, ou vai trazer uma palavra em que Adão cede. Pera lá, Adão tinha o poder do livre-arbítrio?
Tinha. Adão poderia não ter pecado? Poderia, mas cedeu. E com o ceder dos homens, diz o texto que Adão e Eva agora vão perder a comunhão com Deus. Vão perder a comunhão com Deus. Mas sabe o que eu aprendi com a minha vida? Presta atenção, Evelyn. Sabe o que eu aprendi na minha vida? É que Eva e Adão cuidavam do jardim de Deus. Amém ou não amém? Adão e Eva cuidavam do jardim de Deus. Eles pecaram. Eles falharam. Eles agora estão distantes do Senhor. Estão. Só que Deus não tem compromisso só com Adão e Eva. Deus tem compromisso com a criação. Deus tem compromisso com você. Deus tem compromisso com a tua casa. Deus tem compromisso com a tua família. Deus tem compromisso com aquilo que você representa para Ele. E diz o texto, a história agora, que Deus vai descer. Adão e Eva está escondida. Adão e Eva está o quê? Escondido. Adão e Eva está o quê? Escondido. E o judaísmo vai nos dizer, presta atenção nisso, o judaísmo vai nos dizer: Adão e Eva, você acha que eu te criei para estar na situação que você está? Olha para mim. Deus vai dizer, Adão e Eva, Deus não vai dizer onde você está somente. Dentro de onde você está, Deus está dizendo: você acha que eu te criei para estar na situação que está? Não, eu te criei para governar. Eu te criei para governar. Eu te chamei para ser cabeça e não ser cauda. Eu te chamei para cuidar da situação. Pastor, mas eu sou um mero funcionário. Mas a luz daquele lugar ainda é você. A cabeça daquele lugar ainda é você. Sabe por que a casa não caiu lá ainda? Porque você está lá. Oh meu Deus, que coisa linda. Sabe por que as coisas não mudaram ainda? Porque Deus te colocou lá. Diz o texto que Deus vai tirar Adão e Eva do jardim. E quando Adão e Eva vai sair do jardim, o texto sagrado vai nos dizer que Adão e Eva agora já não vê mais Deus, mas sente Deus. Como que eles sentem Deus? Eles sentem Deus através da sua manifestação. Diz o texto que eles sacrificavam a Deus. Todos os dias sacrificavam a Deus. Diz a história que agora Adão e Eva vai entender o poder do sacrifício que Deus fez através do cordeiro com eles dentro do jardim do Éden. E diz o texto e a história que agora Adão e Eva vai sacrificar ao Senhor e vai ensinar os seus filhos a sacrificarem ao Senhor. Quem são seus filhos? Caim e Abel. Caim e Abel agora vai seguir o ofício de seus pais e vai continuar sacrificando ao Senhor. Na virada do dia, eles levantavam o altar a Deus, e quando eles levantavam o altar a Deus, eles iam e sacrificavam um cordeiro. E quando eles sacrificavam um cordeiro, ou melhor, Abel sacrificava um cordeiro, Deus descia, sentia o cheiro, a fumaça subia, e Deus se agradara do sacrifício de Abel. Sabe como que as coisas vão acontecer para Caim entender que a vida de Abel está bem? Tudo que Abel põe a mão, Deus prospera. Oh, coisa linda! Levanta a tua mão bendita ao Senhor. Tudo que você colocar a tua mão há de prosperar. Continua com a mão levantada, porque eu tenho uma palavra de Deus para você. Cadeias estão sendo quebradas nesta noite, sim. Deus está quebrando cadeia para te abençoar. Deus está quebrando cadeia para te socorrer. Presta atenção, pode abaixar a mão. O texto diz que Caim vai ficar nervoso. Por quê? Porque o que Abel fazia dava certo, o que ele fazia não dava. Eu parei para estudar sobre o sacrifício de Caim. A Bíblia diz que sacrifício de Caim era sacrifício de hortaliças.
de coisas passageiras, tipo assim, não estou falando de oferta mais, fique em paz, mas tipo assim, isso aqui não vai me fazer falta, então eu vou colocar no altar de Deus. Abel não. Abel pegava do seu rebanho um cordeiro e dizia: esse me faz falta, mas eu vou colocar no altar de Deus. Deus via a graça, e o rebanho de Abel crescia, ao ponto de Caim querer matar Abel. Caim querer o quê? Matar Abel. Sabe o problema? Nunca foi a luz de Abel. Pode anotar isso. Nunca foi a luz de Abel. Foi as trevas que haviam em Caim. Não era a luz de Caim, de Abel, que prevalecia. Eram as trevas que estavam em Caim. Não é a luz que estava em Abel que prevalecia. Eram as trevas que estavam em Caim que estavam sendo brilhadas. As luzes que estavam em Caim, estavam em Abel, estavam não ofuscando o que estava em Caim, porque Caim já não tinha mais luz. Caim agora era trevas. Então o problema não é você que brilha, é a luz deles não brilhar. Eu vou falar de novo. O problema não é você destacar, é eles não terem mais luz para poder chegar aonde você chega, ter o que você tem, ser o que você é, estar onde você está. Deixa eu liberar uma palavra. Deus devolverá a luz. Deus restaurará as forças. Deus te colocará de pé. Ação. Aleluia. 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 Você nasceu para dar certo. 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 Eu vou falar de novo para alguém que chegou aqui. Você nasceu para dar certo. Basta você entender o propósito de Deus na sua vida. Basta você entender o que Deus quer de você verdadeiramente. Se você entender o propósito, tudo vai dar certo. E eu não vou conseguir entrar na mensagem. Mas você é luz. Deus não te criou para andar em trevas. Deus não te criou para ser vergonha. Você precisa entender o propósito de Deus para a sua vida. Se você entender o propósito de Deus para a tua vida, você vai chegar muito mais longe. Sabe que um dia Deus colocou no meu coração, Léo, que Deus não precisa da nossa ajuda. Deus precisa do nosso posicionamento. Deus sabe onde nos encontrar. Deus sabe onde você está. Você tem endereço espiritual e físico. E por ter endereço, fica tranquilo que Deus não perdeu o controle da tua vida. Por isso é importante você tomar Santa Ceia. Por isso é muito importante você ter a sua vida cristã regrada. Pelo menos um dia na semana está na casa de Deus. Salgado, eu não consigo na semana, vem no domingo. Vem regar a tua terra, vem receber. Eu tenho um amigo, não sei se o pastor Maico está aí. O pastor Maico diz assim: a cada culto que eu vou, é algo que é quebrado na minha vida. É uma situação que era contrária e Deus quebrou. É uma situação que era contra a minha vida e uma palavra ministrada veio de encontro à minha vida e quebrou aquilo que era contrário a mim. E agora eu estou saindo mais leve do que eu entrei.
Cada culto é um culto. Eu me lembro que eu estava num culto. Deus abençoe a pastora Antônia me filmando. A senhora é uma bênção. Presta atenção. Presta atenção. Eu estava num culto de louvor. O culto começou. Entrou o louvor na década de 90. E eu estava adorando a Deus com esses hinos antigos. Engrandecer e agradecer-te por nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno. E eu sempre me entreguei no louvor. Naquele dia eu estava com as mãos levantadas. E eu me lembro que com as mãos levantadas, eu vi uma luz descer. A primeira coisa que veio na minha cabeça é que era da minha imaginação. Eu era um membro. Naquele dia eu coloquei na minha cabeça, é da minha cabeça, e está descendo a luz. E de repente a luz passou o teto, e quando bateu na minha testa, eu ouvi o barulho, falei, pá. Deus falou para mim assim, hoje eu te ungi. Antes do reconhecimento humano, vem um reconhecimento de Deus. Mas houve algo chamado tempo. E o tempo é que machuca a gente. Que às vezes Deus fala algo, mas eu estou aquém daquilo que Deus falou. Eu não estou vivendo aquilo que eu queria, que eu esperava, que eu sonhava. Quantos dias de crise eu não tive? Falei, Deus, me lembro que eu dirigi uma igreja lá na Vila Clarice, no final de São Paulo, na época. Mas sempre com essa fé. E tudo era contrário. Mas Deus sempre esteve ao meu favor. Como Ele está ao teu favor. E você precisa entender isso. Que às vezes o processo é diferente do que a promessa. E o processo gera conflito. E eu não estou bem, eu não estou legal. Por quê? Porque às vezes eu estou vivendo algo muito aquém daquilo que eu imaginava. Entenda o processo. Descansa o teu coração. Lá na frente você vai entender o propósito. Mas necessário é você primeiro estar na presença de Deus, servindo a Deus. Feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai, queremos nos colocar diante do Senhor. Ó Deus, primeiro pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo perdão pelas nossas falhas, pedindo perdão por tudo aquilo que não agradou o Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus de Nazaré, lava-nos, Senhor, com teu sangue carmesim.
nos purifica diante da tua santa, bendita e eterna presença. Deus e Pai, em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, eu consagro, Senhor, não só a vida dos teus filhos, mas o propósito que o Senhor tem na vida deles. Este culto foi diferente, Pai. Eu te louvo por isso, porque o Senhor está em nosso meio. Então abençoa cada um dos teus servos, guarda cada um deles debaixo das tuas mãos. Livra os teus filhos de todo mal, meu Pai. Deus, santifica a vida de cada um deles, ó Pai. Passa com teu sangue carmesim, Jesus, purificando, nos livrando, nos perdoando os nossos pecados ocultos e aparentes. Em nome de Jesus, Deus, consagramos o elemento pão em tuas mãos, que tipifica o teu corpo, Jesus, moído por nós. Deus, abençoa e consagra esse corpo, esse pão ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, meu Pai, abençoa, meu Pai, o corpo de Cristo nesta manhã, porque diante do Senhor eu consagro, eu entrego, eu apresento. Deus e Pai, em nome de Jesus de Nazaré, Pai, venha, meu Pai, receber, meu Deus, não só o pão, Senhor, que tipifica o teu corpo, a matzá, o pão, Senhor, sem fermento, que nós vamos servir, Senhor, nesse momento diante do Senhor, mas abençoa também, meu Pai, em nome de Jesus, o cálice, Senhor. Ó Deus, o sangue, Senhor, representado no teu cálice, nós entregamos ao Senhor e consagramos ao Senhor. Pedimos ao Senhor, abençoa, meu Pai, o cálice, Senhor, porque diante do Senhor está, Senhor, o sangue que nos purifica e nos santifica. Pai, obrigado, Deus, por estarmos aqui, Senhor. Entregamos ao Senhor a nossa vida e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Podemos passar. Agora
Aleluia. Glória a Jesus. Obrigado. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Na noite que Ele foi traído, Ele tomou o pão e disse: este é meu corpo, que é partido por vós, comei dele todos. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Namacata catocote pele para basira bacandara madura baracandara baia. Terebacata cotoquere para bacia dara bacandara baia. Terebacata cotoquere para bacandara barabasura baia. Debataca toque te quer para bacandara masuri bicandara maia. Derebacata toque te quer para bacandara masuria. Ori biasuri bicandara masuri andara maia. Oh glória lavara bacandara masuri bicandara masuria. Oh mi amore para suri andara maia. Oh glória. Da mesma forma ele tomou em suas mãos. Disse: esse é o cálice da nova e da eterna aliança, tomemos todos. Aleluia. Oh, glória. Vivo Ele está. A morte não venceu. A morte não venceu. Vivo Ele está. Vivo Ele está. A morte não venceu. A morte não venceu. Como é nasce, Deus da grande, ainda camacúria. Glória. Vivo Ele está. Glória, 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 glória. Glória, 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 glória a Deus, aleluia, Jesus. Vivo Ele está, vivo Ele está. A morte não venceu, a morte não venceu. Vivo Ele está, vivo Ele está. Poder e posso crer no amanhã, porque Ele vive, tempo não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Santo Deus. Amém, irmãos. Glória a Jesus.